Bom dia. Hoje são 4 de novembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Este é o 18º vídeo sobre o livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia. Aqui está o livro. Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, escrito pelo Robert J. Hutchinson. Ele é formado em filosofia, morou um tempo, 10 anos em Israel, e ali estudou a língua hebraica e depois fez mestrado em estudos bíblicos. Ele é um cristão, escreve lá nos Estados Unidos, na América do Norte, escreve para revistas evangélicas e católicas. E ele aqui é um cristão, com 100% de certeza, um cristão católico. Pois bem, neste livro aqui, o Robert J. Hutchinson tenta inutilmente defender a sua crença cristã, o cristianismo, religião a que ele pertence. Ele tenta aqui defendê-la inutilmente, atacando com palavras grosseiras os ateus. Ele diz aqui que os ateus são imbecis, são idiotas, são otários, são charlatães, são enganadores. Os ateus, ele diz aqui. Ora, qualquer pessoa que não seja débil mental vê que, claramente, esses adjetivos que o Robert J. Hutchinson lança contra os ateus, eles, sim, esses adjetivos cabem sem margem de dúvida alguma no mundo religioso, né? Em que temos ali o charlatanismo, o estelionato, né? No mundo religioso, mentirosos, não é isso? Que tentam e enganam milhões e milhões de pessoas aí em todo o planeta Terra, né? Pois bem, estou aqui com o 18º vídeo, né? 18 vídeos, mostrando aqui as besteiras que estão neste livro, que me foi indicado pelo internauta Cosmos Evil. Pois bem, vamos lá a mais uma besteira. Aqui, na página, estou ainda estudando o primeiro capítulo, né, do livro, não é isso? Com o título Por que se amotinam os gentios, né? Muito bem, aqui volto à página 18, ó. Com o subtítulo, aqui está, os imbecis, ateus, aqui, ó. Tá? Muito bem. Transferi para cá mais um trechinho daqui, tá? Para a gente analisar. Vamos aqui. O Robert J. Hutchinson, na página 18 do livro, escreve assim: os imbecis, ateus, ou seja, ele aqui está dizendo que os ateus são imbecis. Aí ele continua. Coloquei aqui, ó, reticências, né, que são 3 pontinhos, entre parênteses. Este sinal aqui quer dizer que existem expressões anteriores, tá, ao que aqui está escrito. Só que, para o momento, essas expressões não são úteis aqui, tá? Então, por isso, eu coloquei aqui o símbolo, ó, parênteses, e dentro deles, reticências. Então, vamos lá. O Robert J. Hutchinson, que é cristão, ele escreve assim: o Marquês de Sade, por exemplo, um libertino do século XVIII, homenageado com o termo sadismo, insistia que as religiões eram berços de despotismo, contra as quais as pessoas mais iluminadas e esclarecidas deveriam se rebelar, a princípio, por meio de bastante sexo fora do casamento. Estou mostrando aqui em vários vídeos, né, esta parte aqui, que está na página 18 do livro, em que ele cita aqui o Marquês de Sade, que foi um francês que morreu aí há quase 2 séculos. Já se vão aí 199 anos, né?
da morte dele. Ele era um cara que escrevia muito contra as religiões, numa época em que era proibido escrever contra as religiões. É por isso que o Marquês de Sade diz aqui que as religiões são berços de despotismo. Ele tem toda a razão. O Robert J. Hutchinson tenta aqui passar uma borracha na verdade, que não é. Depois explicarei isso depois em outros vídeos. Pois bem, então aqui ele diz que as pessoas deveriam se rebelar contra as religiões, porque as religiões propagavam milhares e milhares de bobagens, de besteiras, né? E que eram símbolos de despotismo, né? E que as religiões enganavam multidões apenas com o objetivo de ganhar dinheiro. Ele sempre criticou isso, né? As religiões. Do que ele tem razão. Depois, em vários vídeos, explicarei. Pois bem, mas aqui no finalzinho, vamos ver aqui o finalzinho do que escreve o Robert J. Hutchinson, com a cabeça dele tentando enganar o leitor bobo, né? Veja, ele diz assim, ó, que o Marquês de Sade, né, pregava contra as religiões, dizia que o povo devia se rebelar contra as religiões, porque eram sistemas que propagavam mentiras, ilusões. E olha aqui, diz o Robert J. Hutchinson que o Marquês de Sade fazia essa propaganda toda contra as religiões com o objetivo de levar o povo à depravação sexual, principalmente sexual. Veja o que ele diz aqui, ó. A princípio, por meio de bastante sexo fora do casamento. Ele aqui, o Robert J. Hutchinson, que aqui está no livro, né? Uma história politicamente incorreta da Bíblia. Aqui, neste trecho, ele tenta mais uma vez passar para o leitor desavisado, sem estudo, sem cultura, que o Marquês de Sade era um ateu depravado sexual e pregava contra as religiões porque ele queria a liberdade sexual, o que as religiões não permitiam, porque as religiões eram severas quanto ao sexo, né? Então, na cabeça do Robert J. Hutchinson, ele tenta passar aqui a imagem, a falsa imagem, de que o Marquês de Sade, como era ateu, criticava as religiões apenas porque as religiões condenavam as aberrações sexuais do ateu Marquês de Sade, entendeu? É isso aqui que o Robert J. Hutchinson quer dizer, que tudo aquilo que o Marquês de Sade criticava contra as religiões é porque ele queria, por exemplo, praticar sexo fora do casamento, e as religiões não permitiam, principalmente aí o cristianismo, né? Sexo fora do casamento não é permitido pelo cristianismo. Muito bem, é essa imagem errônea que o Robert J. Hutchinson tenta passar para o leitor bobo que venha ler seu livro. Vai ser enganado, porque isso é bobagem do Robert J. Hutchinson. Ele fala aqui várias vezes sobre sexo. Já mostrei, né? No vídeo de ontem, no 17º vídeo, também sobre sexo, não é isso? E aqui mais uma parte, ó. O Robert J. Hutchinson, com certeza, deve ter algum problema com sexo. Deve ter. Porque sempre aqui, nesta página 18, e mais a seguinte, que eu vou mostrar depois em outro vídeo, ele volta a falar sobre sexo aqui, né? Sem restrições, propagado pelos ateus. Como se os ateus fossem depravados sexuais. Como se os ateus propagassem a promiscuidade sexual. É o que ele tenta aqui, o Robert J. Hutchinson, passar para os leitores bobos. Só mesmo os leitores bobos é que vão acreditar numa bobagem dessa. Muito bem, mas vamos aqui, rapidamente neste vídeo, falar um pouco sobre sexo e casamento, tá? Aqui, ó, por meio de bastante sexo fora do casamento. Ele criticando, né, o ateu Marquês de Sade, que era considerado um depravado sexual para o seu tempo, né? Muito bem. Então, vamos aqui um pouquinho sobre sexo fora do casamento. Ora, eu tenho dito em meus vídeos, sempre, que as religiões são puras ilusões, marcadas por fanatismo, ignorância, etc., né?
E o cristianismo é uma delas. Pura ilusão, pura idiotice, etc. Já mostrei aqui o livro da teóloga. Não estou falando aqui de livro de ateia, não. Aqui é uma teóloga chamada Uta Hagen Heinemann. Uta Hagen Heinemann, considerada a maior teóloga aí, uma das maiores teólogas, né, do mundo. Pois bem, neste livro aqui, Eunucos pelo Reino de Deus, o título Eunucos pelo Reino de Deus, Mulheres, Sexualidade e a Igreja Católica. Aqui está, um livro simplesmente sensacional, de uma teóloga e não de uma ateia. E aqui, neste livro, ela mostra com fartas provas, ela mostra aqui a visão doentia, deturpada, que o cristianismo teve e tem ainda sobre a mulher e sobre o sexo. Uma visão deturpada do cristianismo, principalmente o cristianismo primitivo, original, aquele que está no Novo Testamento da Bíblia cristã. Ali, como venho mostrando, e ainda vou mostrar em vários vídeos, a loucura dos cristãos, a visão deturpada, a visão doentia dos cristãos, ali principalmente os primitivos, e depois pela Igreja Católica Apostólica Romana, acerca do sexo. Lá, na Bíblia cristã, essa loucura em que o sexo era propagado como uma coisa feia, impura, hedionda, promíscua, uma coisa de Satanás, do diabo, do capeta, na pura ignorância do cristianismo. E isso está lá, provado no Novo Testamento, que vou mostrar aqui em vários vídeos, né? E já venho mostrando bem devagar. Pois bem, uma das ignorâncias do cristianismo era a ligação do sexo com o casamento. Segundo aqui o Robert J. Hutchinson, ele tenta aqui, ó, mostrar que o Marquês de Sade era um depravado sexual, né, por vários e vários motivos, né? Ele era um depravado sexual e também era um depravado porque o Marquês de Sade, segundo ele, pregava aqui o sexo fora do casamento. Ora, pouco importa a mim se o Marquês de Sade era ateu, se o Marquês de Sade era depravado sexual. O que importa é a frase, a afirmação do Marquês de Sade. E que é uma afirmação que vai aí, né, já 199 anos, né, uma afirmação. E se a gente olhar direitinho, é uma afirmação dele completamente verdadeira, completamente fundamentada dentro do conhecimento do corpo humano. Sexo fora do casamento e não amarrado ao casamento. Isso é bem fácil para explicar. Ora, pois bem, o cristianismo amarrou o sexo e veja, o cristianismo era contra o sexo. Contra, é bom que o homem não procure mulher. Está lá, nas palavras do louco apóstolo cristão Paulo, né? É bom que o homem não procure mulher, mas por causa da impureza, ou seja, mas por causa do prazer sexual, da vontade de fazer sexo, que para o louco apóstolo Paulo era uma coisa impura, o sexo era impuro, então aí o homem deveria procurar uma mulher, e uma mulher deveria procurar um homem, apenas por causa da impureza, do desejo sexual, que para esse idiota cristão era uma coisa impura. Viu aí? Então é isso. Então tá. Então, mesmo em casos extremos, em que o homem deveria procurar uma mulher, e uma mulher deveria procurar um homem, o cristianismo amarrou o sexo ao casamento. Uma idiotice fora de série. É loucura, é burrice amarrar o sexo ao casamento. Isso é bem fácil de explicar. Porque é uma burrice. É simples. Vamos lá. Coloquei aqui, ó. Sexo versus casamento. Muito bem. Ora, uma pessoa que não seja débil mental, uma pessoa
precisa nem ser muito inteligente não, basta não ser doida. Vai ver aqui que sexo é uma coisa, casamento é outra coisa. O sexo é uma coisa natural. O sexo é uma coisa natural. O casamento é uma coisa que se restringe a uma convenção. Natural é tudo aquilo que não foi criado pelo homem. Faz parte da natureza de alguma coisa. No caso aqui, o sexo do homem, não é isso? E de animais aí irracionais que também são sexuados, não é isso? Pois bem, então sexo é uma coisa natural. O casamento não. O casamento não é uma coisa natural. É uma convenção. Convenção é tudo aquilo que é criado pelo homem. É convenção. A religião. A religião não é criada pelo homem. Não foi o homem que criou a religião? Com seus deuses, com seus ritos, seus rituais, seus livros, não é isso? Tudo isso é criação do homem. A religião é criação do homem. Os deuses, criação do homem. Ritos, criação do homem. Rituais, criação do homem. E por aí vai. O futebol é uma convenção? É. Por quê? Foi criado pelo homem. É uma convenção. A língua é uma convenção? É, porque foi criada pelo homem. Tanto é que as línguas são diferentes, né? Os esportes são diferentes. As religiões são diferentes. Os deuses são diferentes. Hoje temos, ano 2013, temos aí no mundo, né, no planeta Terra, 10.000 religiões. E temos mais de 1.000 deuses. 1.000, né? O Deus aqui, que ele adora, o Robert J. Hudson, é o Deus Javé, que foi criado por um povo, por uma civilização, a civilização hebraica. Criou o Deus Javé, né? E ali, o Robert J. Hudson, que é cristão, aderiu a essa crença e ele acredita no Deus Javé, que é o Deus dos hebreus, né? Foi criado pelos hebreus. Pois é, isso aí é apenas um Deus entre mais de 1.000. Hoje, ano 2013. Pois bem, ora, amarrar o sexo ao casamento é uma idiotice humana. É uma idiotice humana. O sexo é natural. O casamento foi criado pelo homem. Nem sempre houve casamento na história do homem. Ora, vamos aqui à história do homem na face da Terra. Segundo alguns antropólogos, o homem tem hoje aí 2 milhões de anos. 2 milhões, a história do homem. 2 milhões, 1.800.000 e por aí vai, né? Pois bem, vamos aqui fixar em 2 milhões. Vamos aí, para ser bem mais preciso, vamos colocar aí 1 milhão de anos, a vida do homem na Terra. 1 milhão de anos. Veja aí. Muito bem. Ora, o homem nasceu ignorante. Não havia ciência, né? Não conhecia nada sobre os fenômenos. Era um cara perdido ali no habitat onde ele morava, o homem, né? Muito bem. A história do homem é dividida em pré-história e história, correto? O marco divisor da história e da pré-história é o quê? É a escrita, é o aparecimento da escrita. Então a escrita surgiu por volta de apenas 5.000 anos. 5.000 anos. 5.000 anos apenas, ali, o marco divisor. Então de 5.000 anos para cá, 5.000 a 5.000 anos, surgiu a escrita. Só que a história do homem, o tempo que ela engloba é muito maior na pré-história. O homem viveu mais tempo na pré-história, onde não havia escrita. O homem, correto? E da escrita para cá, apenas 5.000 anos. O que são 5.000 anos em 1 milhão de anos? Nada, não é isso? Então, a quase totalidade da vida do homem na face da Terra está na pré-história, antes do surgimento da escrita. Ora, o homem era ignorante. Várias e várias sociedades, grupos ali, né? Clãs, né? Grupos pequenos e tal, e depois grandes civilizações, já descobertas aí, já com o aparecimento da escrita, né? A partir de 5.000 anos aí, né? Antes de 5.000 anos. Pois bem, então,
A vida toda, quase a vida do homem por completo, está na pré-história, antes do aparecimento da escrita. E ali, em muitas sociedades, não havia casamento. A idade do casamento não é a idade do homem, mas a idade do sexo é a idade do homem. Se o homem tem aqui na face da Terra 1 milhão de anos, ou 2 milhões de anos, aqueles primeiros homens, os primeiros hominídeos, eles já tinham sexo. Os machos tinham entre as pernas o pênis. E as fêmeas tinham entre as pernas a vagina. Então a história do homem é a história do sexo. Casamento não. Casamento veio muito depois. Muito depois. E até mesmo agora o casamento sob a ótica do cristianismo, casamento cristão, pior ainda, data aí apenas de 2000 anos. Jesus, vamos aqui supor que Jesus tenha existido. Uma ideia. Só que não é Cristo coisa alguma. Vou explicar isso depois. Mas vamos aqui. Jesus surgiu há apenas 2000 anos. 2000 anos. O que são 2000 anos em 1 milhão de anos? Em 2 milhões de anos? Nada. Então veja, uma pessoa inteligente vai colocar na cabecinha dela o seguinte: se ela tiver um cérebro sadio, né? Ora, se Jesus nasceu, surgiu há apenas 2000 anos, 2000 anos, tá, o que não é nada na história do homem, e ali, de 2000 anos para trás, pegando toda a pré-história, vários grupos, né, de grupos humanos ali, que existiram antes, veja, antes da escrita, né, do surgimento da história, é isso propriamente dita. Pois bem, ali, toda aquela existência que engloba a maior parte da existência do homem na face da Terra, já que Jesus nenhum ali existia. Pois bem, e ali? Onde estava o casamento? Aquelas pessoas faziam sexo e procriaram, não é isso? Tanto é que houve depois uma proliferação de seres humanos, formando aí as grandes civilizações humanas, né? Aí temos o Egito, não é isso? Civilização egípcia, hebraica, fenícia, suméria, etc. Então é isso. Ora, Jesus surgiu apenas há 2000 anos. Como então impor o casamento cristão se ele surgiu apenas há 2000 anos? E a maior parte da população mundial viveu ali a quase totalidade de sua vida antes ali de 2000 anos. De 2000 anos para trás. Engloba ali quase 98% de toda a vida do homem, a pré-história, antes do aparecimento de Jesus. Então, como impor um casamento cristão? Viu aí? Não havia casamento cristão, porque não havia Jesus ainda. Surgiu apenas há 2000 anos, e o tempo para trás, que é muito, 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 muito superior. Entendeu? Então, esse negócio de casamento, principalmente casamento cristão, sexo com casamento cristão, é uma pura idiotice humana. O sexo é uma coisa natural. O casamento é uma coisa convencional. É convenção. Como é que você vai amarrar, prender um desejo sexual natural, que é o sexo, a um casamento, a um enlace matrimonial? Ora, muitas pessoas aí não desejam se casar, não querem se casar, não querem dividir o lar com alguém, mas querem ter uma vida sexual ativa. O que impede? Nada, desde que faça com responsabilidade. Então, proibir uma pessoa de satisfazer um desejo natural, que é a vontade de fazer sexo, linda, maravilhosa, pura, que vem de dentro de nós, do nosso cérebro, de forma involuntária. Então, como prender esse desejo sexual, que é tão importante para a vida do homem, para a saúde? Por que prender a uma convenção que o homem inventa, a uma coisa? Não, você só pode fazer sexo se você se casar. Se você não se casar, você não pode fazer sexo, porque Deus é contra e você vai para o inferno. Tudo isso é bobagem religiosa. Sexo é uma coisa, casamento é outra. O casamento surgiu muito depois. O casamento. Então, veja, outra dilação aqui. Ora, se o casamento apareceu muito depois, então como é que os homens iriam procriar?
se não havia casamento em muitas tribos aí, em muitos agrupamentos humanos, como é que o homem iria então procriar, já que não podia fazer sexo, porque não havia casamento? E o casamento veio depois. Veja aí a idiotice. Então sexo é uma coisa linda, pura, maravilhosa, nada tem a ver com casamento. Sexo nada tem a ver com casamento. Casamento é convenção. E casamento é tão certo que é convenção, porque são várias modalidades de casamento. Aqui para o Robert J. Hutchinson, que é cristão, o casamento dele, o ideal para ele é o casamento cristão. Só que para outras civilizações, com outras religiões, com outros deuses, a forma de casamento ali é completamente diferente. Então ele vê o mundo, Robert J. Hutchinson, sob a visão dele, como se a visão dele fosse a correta. Já que todas as visões são corretas dentro daquela sociedade em que o certo é relativo, o errado é relativo, como já mostrei aqui em vários vídeos. Infelizmente o tempo está se acabando e é isso que eu quero dizer. É uma loucura, uma idiotice amarrar o sexo ao casamento. Porque o sexo é uma coisa natural, é uma coisa que brota livre, sadia do organismo. Nasce no nosso cérebro a vontade de fazer sexo. E é uma vontade maravilhosa, limpa, pura, benéfica à saúde, como já disse aqui o médico, né, José Gomes Temporão, aconselhando as pessoas a fazerem sexo aí 5 vezes no mínimo por semana. E é uma coisa pura, maravilhosa. Não é uma coisa impura, uma coisa do diabo, como prega aí o cristianismo primitivo, aquele que está lá no Novo Testamento da Bíblia cristã. Muito obrigado.